A todos que acompanham o site É o Ideal, estamos tendo a grata satisfação de receber hoje, mais uma vez, uma denúncia, né, trazendo informações importantíssimas, e aqui o espaço está sempre aberto para você quiser trazer questionamentos, denúncias, algumas informações importantes para a sociedade. Aqui é o seu espaço. Estamos aqui tendo a satisfação de receber o ex-prefeito de Pimenta Bueno, delegado. Algumas pessoas conhecem, lembram que Pimenta Bueno, inclusive saiu no Jornal Nacional na época, né, no Fantástico. Era uma das cidades do Brasil com menor índice de homicídio. Não sei se você foi um dos responsáveis por esses dados positivos da época, mas Pimenta Bueno se destacou muito por conta disso. Eu acredito que esse foi um dos motivos na qual o delegado Araújo chegou ao poder em Pimenta Bueno, eleito e reeleito, e conseguiu eleger a sucessora também, fato inédito naquela cidade. Não, seja bem-vindo ao site O Ideal. Obrigado, Pantoja, é uma honra estar aqui contigo, aprecio muito o teu trabalho. Realmente a gente teve esse trabalho na apuração de homicídios, né, crimes contra a vida, e isso chamou atenção durante um certo período ali, 5 anos, a gente não perdeu nenhuma apuração, né, conseguir realmente responsabilizar as pessoas que tinham cometido esse crime tão grave. Isso nos alçou a uma condição de delegado regional em Cacoal, onde nós fizemos trabalho semelhante, também a condição de diretor de polícia do interior, onde tivemos a honra de implantar as delegacias de homicídio no interior do estado, né? Ariquemes, de Paraná, Cacoal e Vilhena. E Rondônia realmente tem ostentado números incríveis, né? Já é uma polícia que culturalmente, né, já vinha de bons números na elucidação de delitos. Hoje nós somos o segundo no Brasil, perdemos apenas para o Distrito Federal. E é uma polícia que hoje, apesar de contar com um efetivo um pouco defasado, né, bastante defasado, vamos colocar assim, continua muito boa na elucidação de crimes contra a vida. Doutor, eu vou te perguntar duas situações específicas, agora deixando de lado um pouco crimes contra a vida e falando possíveis crimes contra a administração pública. Eu vou falar também de influência, né? O senhor foi prefeito da cidade, uma cidade onde praticamente é dominada por um grupo econômico, né? Todo mundo sabe que é o Grupo Cairu. E todo mundo que ganha eleição em Pimenta é abençoado pelo Grupo Cairu. Geralmente o grupo tem apoio, inclusive apoia políticos a nível de Brasília, estadual, enfim, não só na localidade ali municipal. E o senhor parece que foi opositor a esse grupo. Como é que o senhor conseguiu essa façanha e contra um grupo que praticamente domina a cidade ali, emprega a maioria das pessoas, e você ir contra esse sistema, conseguir ainda reeleger-se e ainda eleger uma sucessora? Então, a gente tem um estilo diferente de política, né? Então talvez não tenha se enquadrado ali nas diretivas dessas pessoas que, apesar de não serem políticos, né, não terem mandatos, realmente tem uma influência imensa. Mas é questão de estilos diferentes, né? Então nós optamos por um estilo diferente de administração pública, e pelo que diz o povo de Pimenta Bueno, foi um estilo acertado, né? Porque a gente realmente tem a gratidão deles, tem o respeito, está aí comprovado em votos, né? Que é o importante. E a cidade realmente progrediu bastante, a gente tem tido muito feedback interessante, a saúde, a educação. É uma cidade que é inovadora em várias áreas, né? Na área da indústria, por exemplo, a gente tem setores industriais criados na minha gestão. Uma cidade que está lançando agora um programa habitacional municipal, é premiada em diversas áreas, desde governança, áreas de empreendedorismo, né, sistemas de gestão, gestão de risco, padrão de gestão. A gente tem realmente uma escola ali. Aprendemos muito com bons prefeitos de Rondônia, mas é isso. Em suma, é questão de estilos de política, né? A gente não leva isso para outro lado. Mas qual é o estilo deles e qual é o seu estilo? Porque é muito mais fácil ele se aliar com um grupo econômico que emprega ali a maioria das pessoas. Você foi na contramão, vamos dizer assim. Qual é o estilo diferente deles que é diferente do seu? Digamos que as minhas políticas, né, elas são voltadas, né, do meu grupo político, são voltadas muito para pessoal de base, né, para quem realmente mais necessita, e a gente focou nessa área, né, talvez isso não tenha contentado muito, nosso estilo é esse, a gente não admite determinadas interferências. Houve alguma né? interferência por parte do grupo? Olha, eu gostaria até de não me referir a isso assim diretamente, né, mas digamos que esse grupo tem muita ascensão sobre os políticos, né, e o prefeito é o responsável por tudo isso. Você tem uma grande responsabilidade de ser prefeito. Ser prefeito é algo realmente que te coloca na ponta de lança das necessidades da população. Então, realmente, quem tem que mandar é o prefeito, né? Então, nunca aceitei interferência na minha prefeitura.
E o povo de Pimenta Bueno também não aceita, e é assim que eles querem um gestor, e foi dessa forma que nós fomos. Mas você já foi aliado do grupo em algum momento? Olha, sim, a gente sim tinha uma boa relação, né? Eles Mas quiseram mandar demais. Eu falei, não, peraí, tem limite. É mais ou menos isso? olha, vamos colocar dessa forma, né? Que a gente não tem aceitado algumas diretivas, né? E realmente o prefeito sou eu, né? Quem manda é o prefeito. Evidentemente que nossas decisões são discutidas, são estudadas, mas nós temos autonomia. Isso tem que ter. O prefeito é a maior autoridade da cidade, é a maior responsabilidade da cidade, está na mão dos prefeitos. Tem que cuidar das pessoas vulneráveis, né? Tem que entregar as obras, a infraestrutura de forma proporcional e direcionada para as pessoas que mais precisam, onde ela atinja mais pessoas. Então é dessa forma que a gente geriu. Se isso não contentou alguém, realmente a gente não poderia estar juntos. Prefeito, mudando um pouco de assunto, mas e também em assunto seríssimo, que todos os assuntos aqui são seríssimos, ainda mais vindo do senhor. Falando agora de uma possível denúncia, onde o senhor disse que tem algumas informações interessantes a ser passadas. Para quem não acompanhou recentemente, saiu na imprensa nacional que uma companhia, né, de água e esgoto teria supostamente, não vou afirmar, pagado propina, inclusive saiu no Estadão, Folha de São Paulo, para algumas prefeituras aqui de Rondônia. Se eu não me engano, Pimenta Bueno foi citado ou não, doutor? O senhor pode explicar para a gente? Sim, foi citado. Você não pode afirmar, mas eu posso. Realmente houve uma matéria nacional, né, do UOL, de um acordo de leniência firmado por diretores da AEGER, que é esse grupo que controla alguns municípios em Pimenta Bueno, informando que entre 2011 e 2018, os contratos que foram feitos de concessão dentro do nosso estado foram feitos com base em corrupção. Eles corromperam agentes públicos para fazer isso. Isso é o que está na matéria. E, evidentemente, Pantoja, o que é que acontece? Muitos políticos foram citados, muitos municípios foram citados, estados, autoridades, e como vazou para o repórter, e evidentemente que os inimigos políticos dessa turma que supostamente estariam envolvidos vão buscar informações também, né? E realmente essas informações estão chegando. Ontem mesmo o prefeito de Sinop foi citado nominalmente, né, por ter recebido proposta, e uma BMW na época, né, tá nas matérias jornalísticas, sobretudo do Mato Grosso, né, tá na primeira capa e na primeira página, perdão. Então, a Pimenta Bueno também foi citada, posso te assegurar isso. Pimenta Bueno, houve políticos corrompidos em 2016 para fazer a concessão, né, da água e do esgoto, e posso te afirmar que Rolim também. Não tem informação dos outros ali, Ariquemes e Buritis, porque eu também não fui atrás, mas essas informações estão circulando na internet em mãos dos políticos e há muita movimentação. Inclusive lá em Pimenta Bueno, citam que um importante político recebeu em dólar, tá? Mas importante político ainda é político hoje, velho? Tá no mandato? É político, eu não vou citar o nome, mas já tá no mandato, uma dica. Tem mandato, mas assim, foi citado, né, recebeu uma propina de 6 dígitos de dólares, que em valores cambiais de hoje corresponderia a mais de R$1 milhão, isso está no papel. Mas eu não vou citar nome porque eu acho mais interessante quando as autoridades, né, que são incumbidas da investigação, né, os órgãos de repressão, eles mesmos citem. O senhor ex-prefeito, delegado de polícia. Sim. O senhor afirma que futuramente a gente pode ter alguma grande operação e muita gente vai cair por conta dessa Olha, eu não sei se operação ou investigação, mas isso já está em Rondônia. Isso já está em Rondônia, já está sendo verificado em Rondônia. Tá? Tanto a parte administrativa como a parte criminal. Eu acredito que vai dar fantástico de novo, né? Possivelmente, se acontecer. Eu acredito que sim, né? Porque quando estourar isso deve ser a nível nacional, né? Eles devem fazer algo bem disseminado. Não sei se nos mods de operação ou no mod de investigação, né? Porque às vezes também não tem operação, né? Talvez o que se busque, como isso já faz, digamos aqui, 10 anos, não prescreveu ainda, tá, pessoal? Mas a parte criminal, né? Mas isso não isenta esses agentes públicos, políticos que foram envolvidos na época. Então, nós temos políticos aí que receberam uma bolada. E dólar, né? Coisa interessante isso, né? Prefeito, doutor, de forma bem didática, sobre essa questão específica, a empresa queria um contrato do município de água e esgoto, então ela pagava, corrompia os agentes públicos, sei lá, entre eles o prefeito, os secretários,
os próprios vereadores, etc., pagavam em dinheiro para conseguir o contrato. Explica para a gente de bem didático, assim, para quem não entende. Exatamente. Olha só, a concessão da água, né, pode ser feita pelos municípios, né? Existe até um novo marco regulatório do saneamento, ele exige várias diretivas. Hoje, por exemplo, os prefeitos de Cacoal e de Vilhena tiveram propostas para fazerem, né, a concessão. Não estou falando propostas de corrupção, propostas mesmo de conceder. Eles optaram por não fazerem porque eles acreditam que consigam tocar o saneamento deles de forma eficiente pela própria prefeitura. Porque tu sabe, essas empresas, na verdade, essas empresas vêm para cá para se capitalizar, né? Elas visam lucro, né? Então, e tu imagina os valores dessas taxas que a gente paga, né? Dessas tarifas de água, energia, são altíssimos, né? Porque o Estado não tem, o ente, digamos, não tem competência para tocar, não tem know-how, mas eles fazem o quê? Para tocar, eles aumentam muito as tarifas, né? Então, hoje nós estamos sendo penalizados por esse modelo de privatização perniciosa, por falta de competência dos políticos e muitas vezes por corrupção. O sujeito vê ali uma possibilidade de cria dificuldade para vender facilidade. Exato, oferir uma vantagem ilícita. Então, na época, teve um lobby de um grande político aqui em Rondônia, em vários municípios. Está no mandato esse político? Não, eu não sei, nem vou falar. Deixa aí, rapaz. Senão não deixo nada para a polícia depois, cara. O cara vai dar entrevista coletiva e não vai sobrar nada. Então, esse político fez um lobby em vários municípios, e esses municípios foram corrompidos, né, agentes políticos, sobretudo, para que passasse a custo zero esse filão que é água e esgoto, né? Imagina que no meu município, basicamente, eles se capitalizam. Até que o serviço de água lá é bom, né? Mas esgoto zero. Então, você imagina receber um montante daquele mensal, porque se não pagar, corta, né? Pouquíssimos programas sociais, a abrangência disso para as pessoas vulneráveis, né? Pessoas sem condições, é muito pouca. Então, eu acredito que a privatização ela não é boa para o município, se o município tocar corretamente. Por exemplo, eu encampei meu serviço de energia elétrica, né, de iluminação pública, e ele é superavitário. A gente conseguiu ofertar algo de qualidade. Então, em boas mãos, tende a funcionar os serviços públicos essenciais. Mas, resumindo para você, houve corrupção, extrema corrupção, isso está divulgado. Corroboro isso aqui também com essa matéria que saiu ontem, né? Várias matérias que saiu da denúncia, cita valores, inclusive do prefeito de Sinop e uma BMW. Prefeito, muito obrigado, o tempo é curto, mas eu quero que o senhor deixar espaço aberto para o senhor voltar quantas vezes o senhor quiser, o senhor sabe o nosso endereço, trazer informações, porque o senhor trouxe informações para a gente, são informações interessantíssimas, e não é o respaldo só de quem foi prefeito, gestor e conhece o município, mas num policial, um delegado de polícia que está por dentro de muita coisa. Te desejo sorte e o espaço está aberto aqui sempre. Muito obrigado e parabéns.